Bom dia, meus queridos. Hoje é 15 de novembro, quarta-feira. O tema do nosso devocional de hoje é: eleve seu nível de confiança a ponto de dar passos sem ver o chão. E a palavra que nós vamos estudar hoje vai ser Hebreus 11, 1. Ore, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém. Meus queridos, a fé é algo surpreendente, que tem o poder de estabelecer e de criar novas realidades. A fé, ela é um fundamento básico para que possamos viver e experimentar milagres e conseguir ver, as promessas de Deus sendo cumpridas em nossa vida. Mesmo, nós podendo sempre ouvir falar sobre fé, podendo experienciar milagres em nossa vida, ou podendo ver milagres acontecer na vida de outras pessoas, ainda assim a gente tem uma série de dúvidas a respeito do que é fé. Mas, meus queridos, a fé, ela não é um simples fato de você pensar positivo e emanar positivo, ainda que isso seja muito importante para que você possa exercitar a sua fé. A fé, ela vai muito além. A fé, meus queridos, ela não fará com que os seus problemas desapareçam assim no estralar de dedos instantaneamente. Porém, ela vai estabelecer novas realidades. E a partir do momento que ela estabelece novas realidades, você passa a caminhar com confiança de que Deus fará a vontade dele. E a partir daí você tem a certeza de que a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Você sabe que a vontade de Deus, as coisas que irão acontecer na sua vida serão de acordo com a palavra do Senhor. E isso, meus queridos, deve servir como algo que impulsiona a nossa vida. Porque nós não fomos lançados ao acaso, nós não fomos criados por acaso. Há um Deus que está cuidando e que cuida diariamente, 24 horas, 7 dias por semana, de cada detalhe. Então é preciso crer e confiar plenamente nele. E eu acho que o mais importante de tudo, caminhar em obediência a ele. E aí só então nós podemos ver e experimentar a fé e fazer com que essa nossa fé nos leve a lugares que nós jamais imaginamos chegar. Fé é ter convicção de que Deus, ele intervirá quando a situação ela tiver para sair do controle, quando o peso começar a ficar maior do que você tem força para carregar. Ainda que seus olhos físicos vejam apenas esterilidade, dor, problemas, sofrimento, a fé, ela faz com que a gente enxergue frutos em abundância. Ela faz com que a gente enxergue água no deserto, sol no meio da tempestade, paz no meio do caos. A fé, ela não nega a realidade, ela não faz com que você comece a viver num mundo de fantasia, de eu tô ali com um problema, mas não, esse problema não existe, vou fazer de conta que ele não existe por conta da minha fé. Não é isso. A fé, você vai continuar enxergando o problema, vendo que ele existe, porém, você terá esperanças de ter uma solução desse problema, de que esse problema irá cessar, você terá a cabeça mais tranquila para poder conseguir pensar e desenvolver soluções para aquele problema. E mais, a fé, ela vai te dar forças para que você consiga passar por todo o processo do problema para poder chegar numa solução final, que normalmente vem um sucesso.
A fé é você crer que Deus ele pode acalmar a tempestade. Uma passagem que nós vimos nos episódios anteriores, né, quando Deus ele dá a palavra de que Pedro e todos os seus outros discípulos entrem dentro do barco e atravessem o rio e vai para outra margem. Deus ele deu uma palavra, ele deu uma garantia de que eles iriam conseguir atravessar a margem. Mas ele não disse que não ia ter tempestade, que não ia ter problema. Mas ele te deu uma garantia de que eles iriam atravessar a margem. A mesma coisa é com a nossa vida. Deus ele te dá uma promessa, ele te dá uma palavra. Atravesse, entre dentro do barco da vida e atravesse o rio e vai até de encontro com um outro leito. Se ele já te deu essa promessa, se ele já te deu essa garantia que o barco ele vai chegar lá do outro lado, não importa qual a circunstância que aconteça, ele vai fazer com que o barco chegue lá do outro lado. E aí no momento que vem a tempestade e que aí Pedro se desespera e ele fala com Pedro para ele poder andar sobre as águas, e Pedro pela fé começa a andar sobre as águas, só que de repente vem o medo. O medo ele é o maior inimigo da fé. E vem o medo porque as águas estão muito fortes e a tempestade está muito forte, aí ele começa a afundar. E aí Deus fala, sua falta de fé que está te fazendo afundar. É a mesma coisa com nós. Deus ele dá a promessa, você vai entrar no barco e você vai chegar do outro lado do leito. Dentro do percurso, tenha bom ânimo e tenha fé. Porque ainda que venha tempestade, ainda que venha chuva, ainda que as águas estejam com tormenta querendo fazer o barco virar, Deus ele vai te segurar e ele vai assegurar que nada de fatal aconteça. Meus queridos, a fé ela pode ser vista como algo que pode ser desenvolvido. Falei isso em alguns episódios anteriores também. Lembra quando eu falei que quando um atleta ele precisa de se preparar para uma competição, um corredor precisa de se preparar para uma maratona, ou a gente quando precisa de se preparar para uma prova, o que a gente faz antes? A gente treina. Esse atleta ele vai para a academia, ele tem uma alimentação adequada, ele faz toda uma parte de treinamento, ele faz toda uma parte de desenvolvimento, ele se dedica, ele se esforça para que ele tenha um bom desempenho no dia da prova dele. A mesma coisa é com a fé. Você pode desenvolver a sua fé, você pode treinar a sua fé para que ela esteja fortalecida e inabalável no dia que a prova chegar, no dia que a tormenta chegar, no dia que a tempestade chegar. E aí, Marina, como é que eu desenvolvo essa fé? Conhecendo e criando intimidade com Deus, conhecendo Deus. Você só cria intimidade, você só cria confiança com algo que você conhece. O que é o medo? O que é a ansiedade? Ele nada mais é do que o nosso corpo como uma forma de defesa, colocando a gente para trás para que a gente não vá para situações desconhecidas. Por quê? O desconhecido a gente acaba não tendo controle, né, do que está acontecendo ali. Afinal de contas, a gente desconhece, a gente não conhece, a gente não aprendeu ainda a lidar com aquilo. Vocês conseguem entender, então, você consegue desenvolver a sua fé a partir do momento que você conhece e a partir do momento que você desenvolve confiança. E como que eu vou conhecer Deus e vou desenvolver confiança em Deus? Conhecendo a palavra, se alimentando da palavra dele. Imagine que você recebe um dia uma correspondência na sua casa de que, sei lá, um tio-avô seu muito distante que você nunca conheceu deixou para você uma herança, uma fortuna, uma herança milionária. E aí a correspondência está lá informando que você tem uma herança milionária, mas ela não diz ao certo, né, o que é essa herança, só fala que é uma herança milionária. Qual que vai ser a sua primeira atitude? É ir lá, né, e no local indicado procurar saber o que está no testamento. Bom, pelo menos eu iria fazer isso. Primeira coisa que eu ia querer saber o que está nesse testamento, o que é essa herança milionária que está lá para mim, se é dinheiro, se é casa, se é bem, o que é. A mesma coisa
é com o Senhor. O Senhor, ele deixou um testamento, ele deixou uma herança para nós. Se ele deixou uma herança para que a gente possa usufruir dela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer ela. É saber o que está escrito nesse testamento, é saber o que Deus deixou pra gente. E a partir daí que a gente desenvolve a nossa fé, a partir do momento que a gente cria intimidade com o Senhor, a partir do momento que a gente cria intimidade com conversar com Ele, desde o momento que a gente abre os olhos na hora que acorda, até o momento que a gente fecha os olhos para poder ir dormir. Gente, eu converso com Deus o dia inteiro. Sabe que é o dia inteiro, é na hora que eu tô almoçando, é na hora que eu tô tomando meu banho, é na hora que eu acordo, é na hora que eu vou dormir, eu converso com ele o dia inteiro. E eu já percebi que os dias que eu não tenho esse diálogo 24/7 com ele, os medos, as ansiedades, elas ficam querendo vir para poder tomar conta, para poder me fazer acreditar ao contrário. Então, a pergunta que eu vou te fazer hoje é: você acha, tá? Você considera, seja muito sincero na sua resposta para você mesmo. Você tem agido com fé? Você tem tido fé? A Bíblia, ela deixou pra gente em Romanos, né? Ela diz em Romanos que Abraão estava plenamente convencido de que Deus Pai cumpriria sua promessa. A história de Abraão é linda, 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 maravilhosa. Um dia eu quero vir aqui poder trazer ela para vocês. O quanto a história de Abraão é inspiradora. Mas eu vou ter a oportunidade de trazer. Deus, ele vai trazer essa palavra no dia certo, na hora certa, porque eu me inspirei muito na história de Abraão para poder tomar uma decisão muito grande na minha vida, que um dia eu vou vir aqui compartilhar com vocês também. Então, portanto, meus queridos, seja como Abraão, dê passos ousados de fé e vá adiante. Deus, ele há de colocar chão para você conseguir viver os sonhos que ele tem para sua vida. Sabe? Viver na fé é você continuar caminhando sem ver chão debaixo dos seus pés, mas uma certeza de que ele vai te sustentar. E como que você consegue desenvolver isso? Através de confiança. Já falei isso daqui já nos 2 episódios. Deus, ele é o nosso Pai que está lá dentro da piscina, com os braços estendidos, e nós somos crianças. Para poder pular lá dentro dessa piscina, aproveitar que tá calor, né? Ótima analogia para a gente poder fazer. Deus está só esperando você pular lá no colo dele, você confiar. Amém, meus queridos, vamos fechar os olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, respirar, obrigado pelo nosso pão de cada dia, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, todas as pessoas que nós amamos. Pai, obrigado pelos nossos bens materiais, obrigado pelos nossos bens pessoais e espirituais, Paizinho. E no dia de hoje, Pai, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso relacionamento, Pai, fortaleça a nossa intimidade contigo, Pai, para que possamos cada dia mais sermos motivados a conhecer a Tua palavra, a conhecer a Tua promessa, a conhecer a herança que Vós deixaste para nós, Pai. Fortaleça nossa fé todos os dias, livrando de toda ansiedade, de toda depressão, de todo medo, de toda falta de fé, de todo medo do fracasso, Pai. Amém, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Nos encontramos amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia.